Graça e paz, meus amados. Quero agradecer ao pastor Joézer por esta... Obrigado, irmão. Por esta oportunidade e dizer que pedir para Deus que desça sobre a vida de todos que participaram dessas missões toda a sorte de bênção. Que Deus os abençoe. Vamos abrir as nossas Bíblias, sentados mesmo, em 1 Coríntios. Quem não tiver a Bíblia pode acompanhar nos televisores. 1 Coríntios 10. Primeiro Coríntios 10, versículos de 1 a 13. Que diz o seguinte: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Digam comigo, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão por que ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pela mordedura das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirás que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Tem uma música que diz assim que Deus dá o frio conforme o cobertor. Deus não nos coloca peso sobre os ombros que nós não podemos carregar. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Finalzinho aqui fala a respeito disso, que não tem tentação que não seja humana, isto é,
nenhuma tentação que nos sobrevenha estará além das nossas forças, aquilo que Deus nos ajuda a suportar. Eu estive lendo essa semana um artigo na revista Ultimato que diz a respeito desta pregação, que tem uma ligação muito forte com essa pregação. Então eu vou ler para os irmãos. E que depois, no decorrer da pregação, os irmãos vão entender por que é que eu estou fazendo essa leitura. Esse artigo é do pastor Elben César. Foi o fundador da revista Ultimato, que infelizmente o ano passado partiu para os braços do Senhor. Mas ele deixou esse artigo aqui nessa revista, da qual ele é fundador, e que hoje nós vamos ler. O nome do artigo é O Normal e o Anormal. O que é normal? O que é anormal? Quem vai fazer a diferença entre o normal e o anormal? Quem vai preparar a lista do que é normal? Quem vai preparar a lista do que é anormal? Precisamos mesmo dessas listas? O normal é aquilo que gostaríamos de fazer. O normal é aquilo que os formadores de opiniões dizem que é. O normal é aquilo que a mídia espalha. O normal é aquilo que a sociedade aprova. O normal é aquilo que o governo oficializa. O normal é aquilo que a igreja tolera. O normal, engravidar uma adolescente que mal saiu da puberdade. É normal gerar filhos sem proteção de um lar. É normal abandonar o esposo ou a esposa por causa de um outro homem ou por causa de outra mulher? É normal deixar o filho só com a mãe ou só com o pai depois da separação? É normal seduzir um homem casado ou solteiro e levá-lo para a cama? É normal violentar uma mulher casada ou solteira? É normal abusar sexualmente de uma criança, maltratando-o até o resto de sua vida? É normal deixar um homem contato natural da mulher e se inflamar contra outro homem? É normal deixar a mulher o contato natural do homem e se inflamar contra outra mulher? É normal o casamento de homem com homem, mulher com mulher? É normal o porte individual de armas? O normal é o crime organizado? É normal a matança organizada? É normal o ódio? É normal a vingança? É normal deixar livre o criminoso de colarinho branco e pôr na cadeia o criminoso de cueca? É normal deixar livre um assassino e pôr na cadeia aquele que maltratou um animal ou derrubou uma árvore? É normal a concentração de riqueza? É normal a concentração de pobreza? É normal a política econômica do salve-se quem puder? É normal o bloqueio econômico? É normal a lentidão das reformas sociais? É normal a construção de favela? É normal morar debaixo da ponte das marquises? É normal o consumismo? É normal o desperdício? É normal a mentira, é normal a calúnia, é normal a exploração sensacionalista da vida privada, é normal a tortura, é normal a ditadura, é normal a opressão, é normal a discriminação social e política, religiosa e racial, é normal o fanatismo religioso? No texto acima não há afirmativas, só perguntas. Responda você mesmo, uma por uma. Vai ser um exercício formidável de avaliação e de introspecção. Lembre-se que Deus usa muitas vezes esse método. Deus quer que você pense. Então isto fica a critério, isto fica na dependência de cada um de nós responder. Como você queira responder. Até porque
como Paulo aqui nesse texto, ele faz uma retrospectiva, ou seja, Paulo faz uma pequena viagem no Antigo Testamento. Ele vai buscar exemplos de um povo que no deserto praticava todo tipo de crime e abominação. Paulo vai lá e traz isto como exemplo para nós. Por quê? Porque Paulo era um plantador de igrejas, e Paulo, além de plantador de igrejas, ele cuidava da igreja. E como Paulo cuidava da igreja? Através das suas cartas. Quando uma igreja não ia bem, quando uma igreja tinha um problema, Paulo escrevia uma carta chamando a atenção dos líderes e dos membros daquela igreja. E aqui não foi diferente. Paulo escreveu uma carta ao povo de Corinto. E ele disse assim: vocês estão lembrados que os nossos antepassados, aqueles que viveram no deserto, na época de Moisés, um povo que viu todo tipo de milagres e prodígios. É um povo que viu os milagres de Deus quando foram tirados do Egito nas 10 pragas. As pragas eram pragas para o faraó, mas para o povo de Deus era milagres e prodígios. É um povo que caminhou e viu o mar vermelho se abrir na sua frente. Um povo que viu tocar a rocha e sair a água. Um povo que viu águas amargas serem transformadas em águas doces apenas com um toque. Um povo que se alimentou todos os dias do maná que caía do céu. E diante de todas essas coisas, qual foi a resposta desse povo? Vejam os pecados que esse povo cometia no deserto. Diante de tudo aquilo que ele via. 600 mil homens, sem contar crianças e mulheres. Se contadas as crianças e as mulheres, chegam na ordem de 1.800.000 pessoas. Talvez mais. E pela forma como esse povo foi conduzido, ou pela forma como esse povo agia, daquela geração que saiu do Egito. Daquela geração que saiu do Egito. Em torno de 1.800.000 pessoas. Apenas 2 pessoas entraram na terra prometida. Josué e Calebe. Nem Moisés entrou. É verdade que no censo, aqueles até 20 anos que se criaram no deserto, esses sim entraram juntamente com Josué e Calebe. Coloca, por favor, Números 14, de 29 a 31. Números 14. Neste deserto cairão os vossos cadáveres. Nenhum de todos vós que fostes contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, que contra mim murmuraste,
certamente nenhum de vós entrarás na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Josué, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos pequeninos, dos quais dissestes que seriam por presa, estes introduzirei na terra, e eles conhecerão a terra que vós rejeitastes. Vejam a mão de Deus em cima de um povo pecador. Nós ficaríamos muito frustrados, mas muito frustrados mesmo, se nessa igreja entrasse só 2 pessoas no céu. Não é esse o objetivo da pregação. Não é fazer dissensão, discriminação, dizer que este vai ser salvo ou aquele não vai ser salvo. Não é isso. São os cuidados que nós temos que tomar no passo a passo da nossa vida. Porque o povo de Corinto, para o qual Paulo escrevia aquela carta, cometia exatamente os mesmos pecados, batia na mesma tecla que o povo do deserto. E aí nós vamos trazer para os nossos dias esta situação. E vamos procurar mostrar a sagacidade, a experiência, o conhecimento do diabo, e que o diabo tem nos nossos dias usado contra nós. Não é somente esses pecados. Existe uma forma que o diabo usa para nos enganar, se escondendo atrás de frases, se escondendo atrás de circunstâncias, que nós acabamos acreditando naquilo que as pessoas falam. É por isso que eu li o normal e o anormal. Hoje, a maneira como o diabo tem agido, além daquelas maneiras que usava na época de Moisés, que de Moisés a Paulo é mais de 1.500 anos, e de Paulo até nós é mais de 2.000 anos, então nós temos aí mais de 3.500 anos. E onde e como o povo de hoje evoluiu? Em que nós evoluímos ou onde nós involuímos, ou seja, voltamos para trás? Nós não conseguimos, não temos memória, ou não temos condições de lutar contra o pecado? Eu penso que não nos é falta de memória, é que nós não temos condições de lutar contra o pecado. E hoje o que tem acontecido na nossa modernidade, e é aqui basicamente que nós vamos ter como objetivo a nossa pregação o seguinte: hoje tornou-se tudo relativo. O que é o relativismo? O relativismo é uma corrente de pensamento que questiona as verdades universais do homem. Preste atenção onde é que nós vamos chegar. Corrente de pensamento que questiona as verdades universais do homem.
Tem um filósofo chamado Protágoras que ele disse o seguinte: o homem é a medida de todas as coisas. Aparentemente simples essa frase. O homem é a medida de todas as coisas. Porém, atrás desta frase é que o diabo se esconde. Porque a Bíblia nos ensina que Deus é o centro e a medida de todas as coisas. Porém, vem esse filósofo e diz que o homem é a medida de todas as coisas. Atrás dessa frase se esconde o antropocentrismo, que eu vou explicar, o hedonismo e o egoísmo. O antropocentrismo, antropo é homem, centro, coloca o homem no centro das coisas. O egoísmo, todo mundo sabe o que é o egoísmo, ou egocentrismo. É eu me tornar o centro de todas as coisas. E o hedonismo é aquilo que, para mim, só o prazer pessoal me interessa. E por que que o diabo tem se escondido atrás desta frase? Porque o relativismo, quando ele relativiza, ou seja, quando ele torna subjetivo, ou seja, de cada pessoa passa a ser a dona da verdade. Apenas como exemplo, se eu pegar este objeto e ele for de vidro, e eu soltá-lo de uma altura, ele vai cair, vai se espedaçar. E digamos que ele seja a verdade. O que é que vai acontecer? A verdade vai se espatifar. A verdade vai se tornar em 1000 pedaços. E aí eu venho, pego um pedacinho, uma fagulha. O irmão Burim pega outra fagulha, o irmão Daniel, e cada um vai pegando um pedacinho e todos vão se sentindo dono da verdade. É isso que o relativismo faz. Ele relativiza a verdade. Ele torna a verdade particular de cada pessoa. Existe a verdade social, cultural, moral, onde cada um passa a ser dono daquela verdade e saber o que é o bem e o que é o mal para ele. Ele é que acha e que decide. Porém, o grande perigo está quando o relativismo bate na palavra de Deus. E aí vão relativizar a palavra de Deus. E é aí que eu quero chegar. Porque o que é verdade para você não é verdade para mim. Porque você pegou um pedacinho da verdade e se sente dono da verdade. A verdade absoluta está na palavra de Deus. Mas quando eu relativizo, quando eu subjetivizo a palavra de Deus, ou eu divido uma palavra que é única e una. A verdade é única e una. Não existe duas verdades. E a verdade não pode ser dividida. Porque quando eu divido a verdade, ela se torna em duas.
Ou fica duas mentiras, ou uma é verdade e a outra é mentira. E o diabo tem feito exatamente isso nos nossos dias. Ele tem relativizado a palavra de Deus, tornando cada pessoa dona da verdade. E é por isso que esse autor, oportunamente, ele diz assim: é normal isso? É normal aquilo? Pode isso? Pode aquilo? Por quê? Porque para mim não pode, mas tem pessoas que podem. Aquilo que para mim é normal, para outras pessoas pode ser anormal. Então houve uma relativização, ou seja, houve uma divisão da verdade absoluta que é a palavra de Deus. E nós temos que tomar muito cuidado nos nossos dias. O diabo tem agido dessa forma. O diabo, o que acontece com ele é o seguinte: ele pegou o seu conhecimento e a sua experiência milenares e tem aplicado de uma forma que a gente acaba não compreendendo como ele está agindo. Às vezes o pecado para uns é pecado, para outros não é pecado. E é esse o grande perigo de hoje na modernidade. O que para alguns é normal, para outros não. O que é pecado para alguns, para outros não. Existe uma briga dentro de nós. Todos pecam, todos vão pecar, e às vezes nos dá a impressão de que não seremos salvos. Uns têm vergonha do Evangelho e outros envergonham o Evangelho. Esse é o cuidado que às vezes nós temos que ter. Porque há dentro de cada um de nós uma natureza pecaminosa que é a natureza de Adão. É uma briga constante, não somente nas regiões celestes, mas tem uma briga constante dentro de cada um de nós. É a natureza carnal brigando com a natureza espiritual. É o certo brigando com o errado. E quando nós somos enganados, nós somos levados por alguma astúcia, nós acabamos caindo. E o homem, ele tem uma natureza frágil. Nós temos uma natureza frágil. Nós, por nós mesmos, nós não conseguimos lutar contra o pecado. O pecado, ele vem revestido de alguma máscara, ou ele vem escancarado. Nós, infelizmente, acabamos caindo. Nós acabamos sucumbindo diante da vontade de Satanás na nossa vida. Nem a mim, nem a você, a todos nós. Nós só teremos, evidentemente, uma forma de lutar. Com aquela pedra que eu pedi que vocês repetissem. E a pedra era Cristo.
e a pedra era Cristo. Se nós formos ver a maneira como Paulo se referiu ao povo do deserto e ao povo de Corinto, deixa-nos a impressão de que ninguém será salvo. Quando eu olho para mim, eu não vejo nenhuma possibilidade de salvação. Porém, quando eu olho para Cristo, eu já me sinto salvo. E nós temos que, quando confrontados pelo inimigo das nossas almas, quando levados por esse tipo de astúcia que o diabo premedita e nos faz, nós temos que ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós temos que saber nos esconder atrás da cruz de Cristo. Nós temos que saber que o sangue de Cristo que foi derramado foi para nos ensinar e nos salvar e lutar contra essas potestades que hoje aí estão na modernidade, levando as pessoas de roldão, vamos assim dizer. É Cristo que nos salva. É o Espírito Santo que nos dá sabedoria. É o Espírito Santo que nos alerta do pecado, do juízo, da justiça. Porque por nós mesmos, por mim mesmo, em cada um de nós não seremos capazes. Nós não temos como lutar. A guerra hoje tem sido travada de uma maneira tal que os meios de comunicação estão bombardeando as nossas vidas, os nossos lares, nossos filhos. E o homem, cada vez mais, ele vai se tornando impotente por ele mesmo. Ele se sente acuado. Ele não tem como lutar. Ele tem perdido as forças. O diabo, com a sua experiência e a sua capacidade e os seus conhecimentos milenares, ele sabe como nos envolver. Ele sabe como nos fazer pecar. Porém, a cruz de Cristo, o sangue de Cristo, é que nos liberta e que nos salve. Portanto, todas as vezes que nós nos sentimos impotentes, que nós nos sentimos sem condições de lutar, nós temos que dobrar nossos joelhos e nos colocarmos diante de Deus, para que Ele, com a sua bondade e misericórdia infinita, nos salve, nos oriente, nos dê sabedoria e nos livre de todo o mal. Amém? Por favor.